Uma coisa muito importante na nossa vida é a vida espiritual. O cristão precisa ter uma vida espiritual. O que é isso? É muito fácil de entender. Nós somos formados de corpo e alma. Né? Corpo e alma. O que é, por exemplo, a morte? É quando o corpo se separa da alma. Então nós temos uma vida corporal e temos uma vida espiritual, porque a alma é espiritual, o corpo é material. Então, no corpo você tem que tomar banho, você tem que ir no médico, tem que tomar remédio, tem que se alimentar. É a vida corporal. Mas nós temos uma vida espiritual, a alma. Deus habita na nossa alma. São Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 15, vós sois o templo de Deus. O Espírito de Deus habita em vós, desde o batismo. Deus só não habita na nossa alma quando a gente está em pecado mortal. Aí Deus sai. Por quê? Porque ele não convive com o pecado. Mas se a pessoa está em aquilo que a igreja chama de estado de graça, ou seja, na amizade de Deus, cometeu o pecado, mas se reconciliou pela confissão, tal, Deus vive nela. Então, o que é a vida espiritual? É você viver nessa intimidade com Deus, nessa familiaridade com Deus, chamar Deus de Pai, entende? Rezar o Pai Nosso, né? É confiar em Deus, viver uma vida de oração, de meditação, de reflexão, porque é isso que faz a gente ser forte. Jesus, na Santa Ceia, disse para os apóstolos, está lá no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Nós somos fracos, nós somos miseráveis, nós temos que entender isso. Quando a gente tem a graça de Deus, a força de Deus, a gente permanece em Cristo, então aí nós somos fortes. Fortes não com a nossa força, fortes com a força de Deus. E como é que a gente permanece em Deus? Na meditação, na oração, na vida sacramental, recebendo Cristo na Eucaristia, participando da Santa Missa, meditando em cima de bons livros. Por exemplo, aqui você está vendo essa quantidade de livros aqui, são livros da nossa editora Cleofas para a tua vida espiritual. Por exemplo, o Breviário da Confiança, como você ter confiança em Deus na hora da dor, da luta, da doença, da morte. Entende? Aqui, um livro que ajuda. A vida interior, né? A vida interior, esse livro é de um padre muito famoso, José Tissot, né? Onde ele ensina como viver essa vida em comunhão com Deus, na amizade de Deus. Entende? Como os santos viveram. Por que os santos fizeram grandes obras? Porque tinham uma vida interior. Na verdade, era Deus que agia através deles. Por isso que São Paulo diz, né? Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É a vida espiritual. Por exemplo, viver o Evangelho no dia a dia com Santa Teresinha. Cada dia que você encontra um texto da vida de Santa Teresinha, escrito por ela, e uma pequena meditação por cada dia do ano. A vida espiritual em 3 princípios, o padre Maurício Mestre, um jesuíta que já faleceu. Como você viver a tua vida espiritual em 3 princípios: a oração, a meditação da palavra, a reflexão. Então, são livros que ajudam a meditar. Por exemplo, a divinização do sofrimento, como você fazer o seu sofrimento se tornar divino, ou seja, unindo a cruz de Cristo ao sofrimento de Cristo. E aí você vai participar do próprio sofrimento de Cristo. A prática da humildade, né? Tem virtude maior do que a humildade? Escrita pelo Papa Leão XIII. Enfim, muitos livros. A alma de todo apostolado, todo mundo que trabalha na igreja, que faz um apostolado, tem que ter uma vida espiritual. Esse autor aqui, né, Jean-Baptiste Chautard, ele explica como para você ter um apostolado fecundo, seja na catequese, seja na sua própria família, entende? Seja aí no grupo de oração, seja aí se você é pregador, entende? Você ter um apostolado fecundo, você tem que ter uma vida espiritual. Uma vida assim de comunhão profunda com Deus. Porque senão você se cansa, você desanima e você acaba largando tudo. Quanta gente na igreja, até padres, acaba largando tudo. Por quê?
Porque se joga num ativismo frenético, achando que vai salvar o mundo sozinho, e não tem uma vida espiritual, não tem uma vida de oração, se cansa. Por que os santos não se cansaram? E por que os santos conseguiram fazer maravilhas, fundar congregações, salvar tantas almas? Porque tinha uma vida de oração, uma vida espiritual. Então, isso é muito importante. Não se deixe iludir pelo ativismo apostólico, missionário, sem você ter uma comunhão profunda com Deus.